Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje temos aqui um tema bastante interessante, um tema atual, um tema que eu tenho certeza que para todos nós trará coisas novas, coisas que talvez nós já conheçamos, mas vai trazer uma visão interessante sobre planejamento de carreiras. Nós estamos aqui com o nosso palestrante de hoje, o professor Hidalberto Chiavenato, muito conhecido de todos nós, que tem aí uma série de obras publicadas no Brasil, fora do Brasil. Ele foi conselheiro, já fazendo uma rápida introdução aqui ao currículo do próprio professor. Ele foi conselheiro do CRA de São Paulo em dois períodos. Hoje ele faz parte do Conselho Federal do CFA, Conselho Federal de Administração. Tem mais de 40 obras publicadas no Brasil, em títulos em português, mais 17 obras na língua espanhola, o livro Teoria Geral da Administração, que é um dos livros aí, que é um dos ícones da administração no Brasil. Nós temos então uma pessoa que tem bastante experiência, bagagem na área acadêmica, produções não só no Brasil como fora, que tenho certeza que para todos nós vai poder agregar bastante conhecimento, bastante experiência e trazer uma luz para esse tema que é o tema de planejamento de carreira. Eu falei aqui de várias obras do professor Chiavenato, gostaria apenas de mostrar uma como exemplo. Nós temos aqui um livro que inclusive é um PLT da Anhanguera, que é de gestão de pessoas, que é muito utilizado aqui na Anhanguera, onde todos nós nos utilizamos dos conhecimentos aqui que o professor Chiavenato nos trouxe. Então, primeiramente dar boa noite aqui ao professor Chiavenato e a todos os nossos participantes aqui. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo à Anhanguera, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui na Anhanguera e principalmente é uma satisfação muito grande de estar presente nesse programa do pós-graduação da Anhanguera. É muito prazeroso para mim e é vamos dizer, até uma honra estar aqui na presença de vocês. Professor, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de aproveitar, então, para nós já iniciarmos o nosso tema, iniciarmos aqui o nosso bate-papo, pedindo também para que todos aqueles que estão nos assistindo participem, mande a sua pergunta, mande a sua colocação, o elogio, coloque aí o que você está achando da nossa palestra. Eu gostaria de colocar uma primeira pergunta aqui para o professor Chiavenato, para que a gente possa, então, dar início ao nosso bate-papo sobre carreira. Professor, o que se entende por carreira? É um tema tão debatido, tão discutido, mas o que é que nós podemos entender por carreira? Veja, mais do que nunca, hoje falar em carreira é quase que uma obrigação de todo profissional. O que significa carreira, afinal de contas? No fundo, a carreira é uma história de vida, é uma evolução pessoal. Existem pessoas que fazem uma carreira profissional muito rápida em suas vidas, chegam a posições na sociedade muito elevadas, com uma rapidez incrível. Outras, infelizmente, patinam ao longo do tempo na construção de suas carreiras. Carreira é uma coisa que tem que ser construída, tem que ser desenvolvida, tem que ser praticamente criada por cada pessoa. E a gente começa a pensar, o que é carreira? Para a gente pensar em carreira, nessa trajetória de vida que todos nós temos, nós precisamos pensar em duas coisas. Carreira exige dois elementos fundamentais. O indivíduo, de um lado, e uma organização, seja a organização pública ou privada, seja a organização criada pelo próprio indivíduo como empreendedor. Então, para que se tenha uma ideia da carreira, é necessário pensar na posição que o indivíduo ocupa em uma determinada organização, seja sua própria ou de terceiros. Então, é isso. Agora, o que é isso? A carreira, ela tem várias etapas, ela passa por várias etapas em cada indivíduo, na vida do indivíduo ao longo do tempo, da sua existência. Em primeiro lugar, a carreira tem uma primeira etapa que diríamos de preparação,
que é isso? É desde quando nós estamos na escola, estudando, aprendendo, até quando nós nos formamos, seja numa universidade, seja num outro curso menos adiantado, e nos lançamos em uma determinada área profissional. Então, o que acontece? É uma área de, vamos dizer, um período, uma etapa de preparação. Para algumas pessoas, essa etapa termina, digamos, entre aspas, aos 20, 22, 24 anos, dependendo, digamos, da rapidez com que a pessoa se prepara. Terminada essa primeira etapa, e ela não tem fim, nós vamos ver daqui a pouco, a pessoa se lança numa outra etapa, que é a etapa de estabelecimento numa carreira. É a etapa em que o indivíduo começa a trabalhar. Então é o caso, por exemplo, de um médico que se forma em medicina, escolhe um hospital para trabalhar ou cria a sua própria clínica médica. Ou de um engenheiro que, terminado o curso de engenharia civil, por exemplo, ele vai começar a fazer construções civis, obras. Ou, então, se ingressa numa empresa de construção. Aí ele segue uma carreira lá dentro. Ou é o caso até do advogado. Termina o curso de Direito e vai criar, digamos, a sua própria banca, ou vai trabalhar numa empresa de consultoria legal, ou vai trabalhar numa empresa comum, como advogado e depois gerente do jurídico, alguma coisa assim. Então, o que acontece? A pessoa se forma e então começa a crescer em termos de posição profissional. Começa, então, a terceira etapa, que é a etapa, digamos, de desenvolvimento da carreira. Essa etapa leva anos, talvez décadas para alguns, e para outros pode levar um tempo muito menor, dependendo da sua preparação profissional. Até que chega a uma outra etapa que nós chamamos de maturação, ou maturidade, em que o indivíduo chega ao topo da sua carreira. É um indivíduo, por exemplo, que vai trabalhar numa empresa, chega à posição de diretor-geral ou presidente da organização. E aí vem uma etapa de declínio quando ele se retira do trabalho, né? Ou se aposenta, ou deixa simplesmente de trabalhar. Então, isso tudo leva a uma curva, né? Que leva décadas de cada vida. Ou seja, cada indivíduo constrói a sua carreira. Nos dias de hoje, na era da informação, e nós estamos ingressando na era do conhecimento, a carreira não tem uma preparação, um período de preparação único, lá no começo da carreira. Antigamente, há 20 ou 30 anos atrás, o indivíduo se formava numa universidade e pronto, estava preparado para criar toda a sua carreira ao longo da sua vida. Hoje já não é mais assim, hoje é diferente. O mundo está mudando a cada dia que passa. Então, hoje, o profissional, principalmente o administrador, é um eterno estudante. A vida toda ele tem que estudar. Por quê? Porque o que ele aprendeu se torna rapidamente obsoleto com as inovações, as mudanças e as transformações que acontecem ou na sociedade, ou no mercado, ou na própria organização onde ele trabalha. Então é isso. Hoje, nós estamos vivendo um mundo em que o profissional, para ser bem-sucedido, em qualquer área de atividade que ele esteja trabalhando, ele precisa sempre se atualizar. Ele está sempre na etapa de preparação da sua carreira, mesmo esteja crescendo, em crescimento, em desenvolvimento ou até em maduração. Então, hoje, em plena época da informação, o conhecimento atualizado, produtivo, é fundamental em qualquer uma dessas etapas todas da nossa vida. E, mais ainda, conhecimento é hoje algo que eu reputo como a moeda mais valiosa do mercado. É o conhecimento que as empresas desejam, querem e precisam comprar para poderem garantir a sua sobrevivência nesse mundo de tantas mudanças, tantas transformações e tanta inovação. É isso aí. Isso eu entendo por carreira. Aquilo que nós construímos com aquilo que nós aprendemos e conhecemos. Obrigado, professor, por essa primeira resposta. E avançando um pouco mais, a gente entrando um pouco mais no tema, dá para a gente imaginar que a carreira provavelmente ela precisa de algum tipo de planejamento, né?
a gente deve ter um planejamento de carreira. O que é esse planejamento de carreira, professor? Veja, a primeira coisa uma das primeiras coisas que a gente conhece em administração é o conceito de que, aquele velho conceito, já ultrapassado, lógico, porque ele é muito pequeno, muito restrito, é que a administração é um processo de contínuo, não é? E sistêmico de planejar, organizar, dirigir ou liderar e controlar. Planejar. Então, tudo que se faz numa organização precisa ser planejado. O administrador hoje, a primeira coisa que ele faz em qualquer tipo de trabalho é planejar. E aí que está. Eu acho que casa de ferreiro, espeto de pau. Ou seja, muitos administradores vamos dizer, planejam tudo o que existe dentro de uma empresa, menos a sua carreira. A carreira, geralmente, que a gente nota por aí, é super improvisada. Ela vai ao sabor das circunstâncias e das oportunidades. Está certo que uma oportunidade precisa ser aproveitada, não é? Mas bem aproveitada com todo um respaldo de conhecimento. E o que a gente nota é que as nossas carreiras são improvisadas, ou seja, na medida em que aparecem as oportunidades, é que a gente começa então a deslanchar em nossa carreira. Não deveria ser assim. O futuro é muito importante. O futuro de cada um de nós, o nosso destino, não é algo que se deve deixar acontecer ao léu. Precisa ser planejado. Então, planejar a carreira significa, basicamente, fixar um objetivo de vida. Qual é a missão pessoal que nós queremos ter? Eu tenho a minha missão de contribuir para que a administração seja cada dia melhor em nosso país, para que o administrador seja mais valorizado. Então, é uma missão. E eu pergunto, qual é a missão que vocês têm? Qual a missão que cada um de nós deve pensar, planejar e dizer, é isso que eu quero, é esse o meu futuro, o meu destino que eu quero criar, desenvolver e fazer acontecer. E isso, então, é deixado de lado. Então, hoje, a gente tem que pensar seriamente nisso. Primeiro, uma missão de vida, um destino que nós queremos tocar para frente. Mas isso precisa ser definido através de objetivos. Nós precisamos esclarecer, clarificar. O que eu quero ser daqui a 2, 3, 5, 10, 15 anos pela frente? Está certo que o futuro é incerto, mas nós precisamos ter, pelo menos, algum cenário futuro para a nossa carreira. Isso é muito importante, é básica, fundamental, porque é assim que podemos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos e naquilo que queremos ser em nossas vidas. Daí a importância fundamental da gente planejar a nossa carreira. E o planejamento, lembre-se, não é feito só quando se tem 19, 20, ou 25, ou 30 anos. Deve ser feito a todo momento. O planejamento tem que ser feito ao longo das nossas vidas, na medida em que nós enfrentamos situações diferentes, de oportunidades ou de crises e ameaças. É isso aí. Professor, obrigado. E o professor, inclusive, me fez lembrar que muitas vezes nós encontramos até altos executivos dentro das organizações que, às vezes, por falta desse planejamento da carreira, às vezes, na verdade, eles reagem a num momento de dificuldade, quando acontece uma demissão ou quando passa-se por uma reestruturação que ele acaba perdendo o emprego, é nesse momento que alguns executivos às vezes acabam até entrando e fazendo a sua revisão de carreira, mas na verdade impulsionado por uma força externa e não necessariamente porque ele teve a consciência antes de fazer o planejamento de carreira. E pensando nisso, professor, pois não, professor? Por falar ainda em planejamento de carreira, eu acho que cada um de nós tem que fazer aquilo que fazemos em nossas empresas. Por exemplo, quando se fala em planejamento estratégico, e nós precisamos planejar estrategicamente as nossas carreiras, e me lembrei disso agora, professor Dante, é muito importante que a gente faça 3 coisas básicas. Em primeiro lugar, fazer uma análise interna, que eu chamaria até de diagnóstico interno, ou seja, olhar para dentro de si próprio. Quais são as nossas áreas de eficácia, aquilo que podemos ser bem-sucedidos. O que é isso? Essa análise interna, esse diagnóstico interno, deveria partir de três bases principais. Primeira,
quais são os nossos interesses, as nossas preferências. Por exemplo, eu gosto mais de lidar com pessoas, eu tenho um tipo de carreira para isso. Eu gosto mais de um trabalho de análise, digamos, isolada, então eu tenho uma outra carreira para isso. Eu gosto mais de coisas artísticas, bonitas, belas, outra vertente de carreira. Eu gosto mais de números, de lidar com números, né? Com aspectos assim, valorativos, outra carreira. Então, o que acontece? Isso é importante para nós. Eu tenho que ver que tipo de preferência, aquilo que eu gosto de fazer. Esse é o primeiro aspecto. Né? Primeiro. Segundo aspecto, além de ver aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer bem. Então, aí nos remetemos ao tipo de inteligência que nós temos. Para que nós temos mais aptidão? Para números. E se eu gosto de números, eu tenho interesse, vamos dizer, preferência por números, então estou juntando duas coisas importantes. O gostar de fazer e o poder fazer bem. Né? Se eu gosto, por exemplo, de contatos sociais, com relações com amigos, com pessoas e tudo mais, é outra coisa. E se eu consigo casar essa inteligência social que eu tenho com o interesse, a preferência por lidar, né, com pessoas, eu tenho duas coisas em que eu posso fazer, vamos dizer, gostar de fazer, ter paixão por aquilo que eu gosto, né, e segundo, ter facilidade naquela área. Então, além das preferências pessoais, aquilo que mais me interessa, aquilo que eu mais gosto de fazer, eu preciso também analisar aquilo que eu tenho pendor, eu tenho aptidão, eu tenho inteligência suficiente para aquilo. Raramente a gente encontra pessoas que conseguem casar essas duas coisas. Né? E um terceiro aspecto também, importante. Que tipo de personalidade eu tenho? Se eu sou um cara introvertido, por exemplo, eu não gosto muito de contato com pessoas, eu gosto de sentar vamos dizer, num gabinete isolado, né? E de preferência fazendo um trabalho de atenção concentrada. É um traço meu de personalidade. Eu posso ter uma preferência, eu posso ter uma aptidão, uma inteligência, mas esse é o meu ser, é o meu, vamos dizer, a minha personalidade. Se eu sou introvertido é uma coisa, se eu sou extrovertido é outra. Então eu preciso ver, se eu sou um cara mais tranquilo, sossegado, pacato, ou se eu sou um indivíduo mais agitado, mais agressivo, né? Então eu tenho que verificar também quais são os meus traços, as minhas características de personalidade. Então vejam só, para a gente então escolher uma carreira, a gente deveria casar essas três coisas: preferências pessoais, tipo de inteligência e características de personalidade. Quando eu consigo casar essas três coisas, puxa, minha gente, eu estou exatamente naquele oceano azul da minha vida. Ou seja, eu estou casando as coisas todas de modo que o trabalho para mim é uma satisfação, é uma coisa que me agrada, uma coisa que eu sei fazer bem, tenho jeito de fazer bem. Isso é buscar aquilo que eu chamo de áreas de eficácia pessoal. Isso é muito importante. Isso requer da gente uma espécie de um retiro espiritual, de poucos minutos até, talvez, mas para se analisar, fazer um diagnóstico interno. O ideal seria compatibilizar esses três aspectos fundamentais na escolha, na manutenção de uma carreira. Professor, muito obrigado pela resposta, pelo complemento. É interessante a gente observar que o professor Chiavenato trouxe várias informações, mas a gente ainda não tocou em nenhum momento no que muitas pessoas às vezes acabam até balizando e norteando a carreira, às vezes no início mais da carreira, às vezes muitas pessoas olham, será que essa carreira vai me dar dinheiro? E o professor Chiavenato está trazendo muito mais a essência que nós temos, o que nós somos, para a gente balizar a nossa carreira. E aí, professor, eu estou até com algumas perguntas aqui que eu vou trazer dos nossos internautas, pessoas que estão participando aqui com a gente através do Facebook, inclusive o pessoal de Jundiaí pedindo para mandar um abraço aí a todos de Jundiaí. E eu tenho uma pergunta aqui, a primeira que vem do Leandro,
Ele é da Anhanguera de Passo Fundo. Um abraço ao Leandro e a todos de Passo Fundo. O Leandro pergunta o seguinte, professor, como conciliar a falta de experiência com a necessidade e anseio de ingressar no mercado de trabalho, que isso provavelmente aflige aí muitos jovens hoje. Como conciliar esse interesse de ingressar no mercado e essa falta de experiência? Alguma dica que o professor poderia dar? Leandro, a pergunta é muito excelente e vem num momento muito bom. Acontece o seguinte, vejam só, muitas empresas querem que o indivíduo tenha experiência. Mas o que significa uma experiência? É aquilo que você fez lá atrás, no passado. E nem sempre aquilo que você aprendeu lá no passado é aquilo que vai ter, digamos assim, importância ou relevância no futuro, entende? Então, há organizações onde a mudança é tão pequena que elas preferem experiência. Muito bem, mas essas organizações são relativamente raras. O que acontece hoje é que as organizações mais bem-sucedidas, elas dão preferência ao conhecimento. A experiência é uma coisa, o conhecimento é outra. A experiência pode até dar algum conhecimento para a pessoa, mas o que a gente sabe por aqui, e muita coisa tem acontecido, e a gente percebe muito bem, que o indivíduo às vezes chega e diz, eu tenho 10 anos de experiência. Mas na realidade, a leitura que se faz da experiência dele é que ele aprendeu alguma coisa durante 5, 10 ou 30 dias lá atrás e repetiu aquilo até hoje. Então, ele provocou uma redundância de uma pequena experiência durante vários anos. Na verdade, hoje, as organizações mais bem-sucedidas estão preocupadas muito mais com o conhecimento. Por quê? Porque elas estão pensando no futuro, lá na frente, e não pensando naquilo que aconteceu lá atrás. Então, esse é um aspecto muito importante. Agora, eu sei que, por exemplo, um novato que quer ingressar no mercado, ele traz até bom conhecimento, mas ele não teve a oportunidade, e isso é importante, de aplicar esse conhecimento na prática. Você sabe que sem teoria a prática fica ruim. E a prática sem teoria também é aquilo que vai na rotina, no dia a dia, e não vai mudar nunca. Então, é necessário que aquele conhecimento que, por exemplo, você adquiriu, ele precisa ter alguma aplicação para mostrar exatamente alguma, vamos dizer, a oportunidade que você teve de aplicar o seu conhecimento. Então, a empresa muitas vezes não quer ser a primeira a testar essa primeira aplicação prática do seu conhecimento. É isso que está acontecendo. Agora, hoje, o que está, vamos dizer, correndo no mercado, é exatamente uma busca do conhecimento. É aquilo que eu falei. As empresas hoje precisam, querem, necessitam comprar conhecimento para serem bem-sucedidas e para serem, digamos assim, competitivas no mercado. Então, eu, como sugestão, talvez você queira perguntar uma sugestão, Leandro, sobre esse aspecto. Tente aplicar aquele conhecimento que você teve, por exemplo, num estágio inicial. Pelo menos você pode dizer, esse é o meu conhecimento, esse é o meu diploma, né? O meu certificado está aqui, mas eu consegui tais realizações aplicando aquilo que eu sei. Eu tenho conhecimento, eu tenho alguma prática na aplicação do conhecimento que eu adquiri. Pense nisso. Muito obrigado, professor. Temos aqui uma intensa participação já aqui de todos os nossos internautas, pessoas da Anhanguera, pessoas que estão aí nos assistindo pelo Facebook. E temos aqui alguns elogios, já que eu vou aproveitar para comentar aqui. Primeiro também tem aqui um abraço aqui para o pessoal da FACnet 1, FAC 2, é o pessoal de Campinas que está nos assistindo. Pessoal de Cascavel também pedindo para mandar um abraço a todos. E temos aqui um elogio que vem do Marco César, da Anhanguera, da Faculdade Anhanguera. Ele diz o seguinte: quanta sabedoria tem esse mestre. Parabéns a todos os profissionais da pós-graduação. Um outro elogio que vem da Elisângela Facina. Ela comenta o seguinte: uma honra assistir um autor que estudei muito na faculdade. Então, parabéns aí, professor, transmitindo aqui os elogios dos nossos internautas e alunos. E tem uma outra pergunta aqui que veio do Marcelo Cavalcante, de Santa Catarina.
ele é professor do curso de administração. Um abraço aí ao Marcelo e a todos de Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte, professor, como planejar a carreira em uma era como essa, que é basicamente caracterizada pela mudança? Marcelo, você tem o nome do meu pai. Veja só, Marcelo, numa época de mudança, em que tudo se torna provisório, instável, mutável, o planejamento, você tem que traçar cenários no seu planejamento. O que significa um cenário? Você tem que ver a trajetória que você teve, né? Aquilo que o mercado está pedindo, solicitando, e ao mesmo tempo antever, ter uma visão, digamos, antecipatória, proativa, vamos dizer, do futuro da sua carreira, para você ser bem sucedido nela. Então, basicamente, é isso que hoje as organizações todas fazem. Quando a gente estuda, por exemplo, a estratégia organizacional, o que uma empresa faz? A bem-sucedida, pelo menos. Ela começa a ver onde estamos e aonde queremos chegar. O que está acontecendo, o que nós temos como, vamos dizer, forças e fragilidades, e o que existe no mercado em termos de oportunidades e ameaças. É isso aí. Praticamente nós vamos ter que aplicar na nossa própria carreira aquilo que as nossas organizações, mutatis mutantes, estão fazendo em termos de estratégia organizacional. Todos nós vivemos num mundo em que de repente o chão desaparece. É como se tudo mudasse e nós ficamos vamos dizer, sem critérios de mudança também, porque a mudança é tão rápida que não dá tempo da gente ter uma percepção clara daquilo que está acontecendo lá fora, né? Nessa hora, é muito interessante perceber sinais. Aí entra uma coisa que é pouco discutida em administração. É o que eu chamo de intuição. Aquele insight interno que temos, quando nós vemos as coisas acontecerem e pensar da seguinte forma, isso vai chegar lá. Então, é lá que eu devo estar. Entende? É mais ou menos isso. Ou seja, eu não tenho uma palavra melhor para explicar para você como nós podemos lidar com tanta mudança ao nosso redor. É muita mudança. E nós não estamos acostumados ainda a viver nesse contexto tão mutável, tão dinâmico, tão rápido, tão efervescente, que às vezes, e veja, isso também acontece comigo. Eu tenho um hall de livros muito grandes, e o grande problema, eu gostaria de fazer uma atualização dos meus livros a todo mês, mas as editoras não deixam, porque é muito investimento de refazer todo um livro em termos de obra escrita, né? Então, o que eu faço? A minha dúvida é o que eu tenho que tirar dos meus livros do passado, de antiquado, digamos assim, e colocar de novo aquilo que ainda está acontecendo hoje. É um dilema muito grande. Eu vivo esse dilema que você apresentou na sua pergunta. É isso aí. Obrigado, professor. Apenas mandando um abraço aqui a todos de Joinville que estão participando conosco aqui e estão aí nos prestigiando. Um abraço a todos de Joinville, então, Santa Catarina. E, professor, nós estamos falando aqui bastante sobre os passos, né, que envolvem esse planejamento contínuo da carreira. Gostaria de devolver a palavra ao professor para ver se tem mais alguma coisa que o professor ainda quer comentar sobre essa questão mesmo do planejamento, esses passos que envolvem, dentro do próprio cenário de mudança que a gente está comentando, esse planejamento mesmo da carreira, para a gente poder dar sequência, então. Eu diria o seguinte, porque eu já falei nas etapas, aquela coisa toda, falei no diagnóstico interno, né? Faltou talvez o diagnóstico externo, ou seja, quais são as oportunidades que temos pela frente e as ameaças que temos pela frente no mercado de trabalho. Afinal de contas, nós estudamos para poder trabalhar em algum lugar, né? Ou na nossa própria empresa, no nosso próprio negócio, ou em alguma outra organização, seja ela industrial, de serviço, comercial, bancária, filantrópica, sei lá. Então, aí a gente começa a pensar o seguinte: nós temos aquela velha matriz SWOT, lembra-se? A análise interna, como forças, né? E as fragilidades
do negócio e, no caso, então, quais são as minhas forças e minhas fragilidades. E, do outro lado, o mercado de trabalho. Quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Muito bem. Então, traçando isso, sentando e fazendo essa matriz, a gente pode já ter alguma coisa mais concreta, né? Mas o grande problema que eu vejo é que nós não podemos, nesse planejamento de carreira, nós não podemos ser simplesmente operacionais. Nós precisamos ser estratégicos e não simplesmente operacionais. Em outras palavras, precisamos pensar grande. Quando planejamos a nossa carreira, nós fixamos um objetivo lá na frente. Então, o planejamento é o caminho da gente sair agora e chegar lá naquele objetivo, alcançar o objetivo. Mas acontece uma coisa interessante. Muitas vezes o objetivo que nós fixamos é um único objetivo lá atrás. Esse objetivo precisa ser, à medida que vamos alcançando metas de vida, e precisamos fixar metas de vida, por exemplo, nesse ano de 2013, o que eu quero fazer nesse ano? O que eu quero construir como carreira? Então, isso é ser praticamente operacional. Estou pensando a curto prazo. Mas eu preciso pensar lá na frente. E passando 2013, eu entro em 2014, eu devo fixar metas para o ano e alterar os meus objetivos lá para frente. Precisamos ser estratégicos. Isso significa pensar grande. E se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso pensar também muito grande. Eu quero voar como um condor e não voar como uma galinha. Desculpa a expressão, mas é isso aí, alguma coisa em termos de verdade. Okay. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui também, aproveitando que a gente está falando disso. O Flávio Ribeiro, ele pergunta, eu gostaria de saber também se as empresas de hoje, elas procuram, valorizam o conhecimento e investem nessa prática também de formação do novo colaborador. O professor tem visto essa experiência das empresas buscarem o conhecimento, ajudarem as pessoas novas na empresa também e valorizarem esse conhecimento dentro da organização? Essa é a prática de mercado? Vejam só, eu até voltaria um pouquinho atrás. Antigamente, as empresas planejavam a carreira dos seus funcionários, dos seus colaboradores, né? Então, o sujeito ingressava, por exemplo, como analista. Ele entrava, então, como analista júnior. Passado algum tempo, experiência, conhecimento, aquela coisa toda, analista pleno. Depois, analista sênior. Depois, o líder do grupo de análise. Mais adiante, o gerente do departamento de análise, e assim por diante. Então, a carreira do indivíduo era praticamente planejada pela própria organização. Então, havia uma hierarquia de posições que normalmente o indivíduo entrava aqui como trainee, por exemplo, e ia passando até chegar a um certo nível. E tudo na empresa era planejado no sentido de abastecer o indivíduo de meios para chegar até lá. Experiência, conhecimento, tudo mais. Hoje, nós estamos percebendo aquilo que nós chamamos de autogerenciamento da carreira. Ou seja, cada pessoa é o dono da sua carreira. Faz aquilo que gosta e aquilo que sabe fazer bem. Então, esse autogerenciamento não significa que a empresa se desligou da carreira dela, ao contrário. Hoje as empresas estão dando oportunidades, criam até universidades corporativas, no sentido de proporcionar conhecimento, tá certo? E, ao mesmo tempo, construir um conhecimento corporativo, exatamente para impulsionar as pessoas a conhecer mais. Só que hoje a carreira deixou de ser hierárquica, vamos dizer, vertical, porque há 30 anos as empresas estão compactando as suas estruturas, ou seja, fazendo aquilo que a gente chama de downsizing, né? Enxugamento de estruturas. Então, hoje as empresas, mesmo as maiores empresas do mundo, elas têm poucos níveis hierárquicos. Então, não dá para o indivíduo subir, né, na carreira hierarquicamente, né? Não naquele caso do analista que eu falei. Então, nesse caso, ou o indivíduo faz uma carreira em Y, ele vai para o lado, ele aprende coisas colaterais, do mesmo nível hierárquico, porque não tem tantas, né, oportunidades para cima, mas ele vai aprendendo outras coisas, ou seja, ele vai ampliando o seu conhecimento a respeito da organização.
e de vez em quando ele passa para cima, de vez em quando não, depois de muito tempo passa para cima. É a forma da empresa enriquecer o indivíduo de conhecimento, tá certo? Pautando por uma remuneração cada vez mais ampliada em função do conhecimento, tanto que muitas empresas que fazem a gestão do conhecimento também fazem remuneração através de competências ou através do conhecimento, para exatamente alimentar o indivíduo do conhecimento necessário para ele se expandir e crescer dentro da organização. Então, hoje mais do que nunca, o conhecimento passou a ser vital para a organização. E o conhecimento corporativo, o que é? Nada mais do que o conhecimento que as pessoas que estão dentro de uma organização abastecem exatamente do conhecimento que eles têm a respeito de produtos, serviços, vamos dizer, toda a vida interior da organização. Lá fora, o mercado, clientes, né, stakeholders e assim por diante. Então, hoje, a gente está notando que as organizações, mais do que nunca, estão investindo no conhecimento. É uma necessidade imperiosa. Sem isso, elas não vão durar muito tempo. As empresas que não fazem uma gestão adequada do conhecimento corporativo, elas estão fadadas a ficar estagnadas e obsoletas e ultrapassadas. Obrigado, professor. Temos uma pergunta aqui, nessa mesma linha da valorização do conhecimento, é uma pergunta que vem do Haroldo Simões. Um abraço aí ao Haroldo, obrigado pela sua participação. Ele está perguntando em relação como o mestre vê a presença de profissionais que vêm de fora do país para preencher vagas em áreas onde somos carentes, especialmente na área de tecnologia. Essa migração de profissionais vindos de fora do Brasil, como é que o professor enxerga isso? É alguma carência de conhecimento? Hoje a gente está falando tanto de conhecimento, né, professor? Está faltando, é um problema muito sério. É que, vejam só, a velocidade, ele falou principalmente na área de tecnologia, a velocidade do desenvolvimento tecnológico é muito rápida, comparada à velocidade lenta com que as pessoas adquirem o conhecimento. Entende? Então, é um gap que tende a crescer. E aí entra a educação no meio e a formação de profissionais qualificados, competentes. E isso é uma dificuldade. A competência, vamos dizer, o conhecimento e, portanto, a competência dele decorrente, leva tempo de maturação. Não se pode pegar uma pessoa, digamos, semi-analfabeta, e ensiná-la rapidamente a fazer cálculo, lidar com tecnologia avançada. Não dá, não é possível. E é isso exatamente que falta a nós. Muitas vezes temos que importar talentos, cérebros, porque não temos o talento e o cérebro suficiente em nosso país. Então, é um problema. Eu vejo casos trágicos, né, acontecendo no país. Nós temos empresas que têm planos de expansão, tá certo? Até o ano retrasado, quando o país ainda agitava num esquema de desenvolvimento. Planos de expansão que não acontecem, né, não são implementados por falta de talento suficiente para dar andamento a esses processos. Então, a gente nota que isso está acontecendo em nosso país em escala realmente preocupante. Falta talento no mercado brasileiro. E estamos aqui para abastecê-lo, mas precisamos correr mais, precisamos aprender mais. O grande problema que eu noto é que as gerações que estão vindo, gerações que procuram se abastecer de informação, porque informação é uma coisa, conhecimento é outra. Nós estamos vendo que as pessoas que estudam com profundidade, que leem livros, não precisa ser o livro do Kevin Nato, qualquer livro, né? É raro uma pessoa pegar um livro e dizer, eu leio tantos livros por mês, seja o livro físico, em papel, seja através de meios virtuais. A leitura é muito pequena em nosso país ainda. Então, eu sinto que, enquanto o conhecimento está sendo cada vez mais exigido, o acesso ao conhecimento está sendo cada vez mais restringido por poucos hábitos de loucura. A gente viaja muito pelo exterior e em muitos países, no metrô,
ou até mesmo na praia, em óculos escuros, debaixo de um guarda-sol, pessoas lendo, estudando. Nos ônibus, pessoas lendo, estudando. E a gente vê isso com muita raridade em nosso país. É por isso que às vezes temos que importar elementos vindos de fora, infelizmente. Obrigado, professor, pela resposta. Temos uma pergunta aqui também que eu acho que é interessante, talvez uma pergunta que o professor já tenha ouvido várias vezes, mas eu acho que é uma pergunta recorrente quando a gente fala de carreira. A pergunta vem do Adriano. Ele pergunta: o que é mais importante hoje em dia? Uma pessoa com mais idade e experiência ou um novato que está entrando no mercado do trabalho, no mercado de trabalho agora, com toda a vontade, com todo o gás? Existe uma fórmula, professor? Um é melhor do que o outro? A gente precisa dos dois? Como o professor enxerga isso? É muito difícil dar uma resposta, porque existem novatos e novatos e existem pessoas com mais idade e tudo mais. Então isso depende muito das características de cada pessoa, né? É aquilo que eu falei lá no começo lá. Carreira tem que pensar em uma espécie de uma análise interna. Depende dos aspectos internos de cada pessoa, né? Agora, veja só, um novato que tem conhecimento, vamos dizer, atualizado, eu acho que ele tem um futuro melhor do que ele lá na frente, que tem uma experiência grande, uma idade já mais avançada, mas que não tem a atualização em termos de conhecimento. Porque hoje o mundo é do futuro. O presente vai ser, assim como o presente é diferente do passado, o futuro vai ser diferente do presente, entende? É isso que temos que levar em consideração. Daqui a pouco, produtos que nós temos aqui ficaram obsoletos totalmente, porque novos produtos, novas tecnologias virão. E isso depende muito vamos dizer, da pessoa saber absorver essas coisas todas. É muito difícil dar uma resposta porque cada pessoa é uma pessoa, seja ela novata, seja ela idosa. Muitas vezes o novato tem um background de conhecimento muito bom, pode ser que não tenha. Ou aquele mais experiente, com mais idade, pode ser que tenha uma experiência muito boa, um conhecimento muito bom, pode ser que não tenha. Então isso tudo depende dessas circunstâncias. Obrigado, professor. Temos aqui alguns comentários sobre a palestra que eu quero aproveitar para compartilhar com o professor Chiavenato. Nós temos aqui um comentário do André Gonçá, da Anhanguera Uniban. Estou gostando muito da palestra. Realmente o professor Chiavenato impressiona com a sua maneira clara de compartilhar conosco os seus conhecimentos. E aqui um comentário da Cristiane: um bom profissional é um eterno estudante. Excelente frase, professor. Falou tudo em poucas palavras, adorei. Então aqui algumas manifestações, professor, dos nossos internautas, alunos e pessoas que trabalham na própria Anhanguera, compartilhando um pouco aqui do que estão achando. E aproveitando aqui para mandar abraços do pessoal, para quem está nos prestigiando aqui, o pessoal de São Caetano, Jaraguá do Sul, Unidade Morumbi, Limeira. Um abraço aí a todos vocês que estão prestigiando aqui a palestra do professor Chiavenato. E professor, eu gostaria de trazer também uma pergunta. A gente até talvez tenha tocado um pouco no tema, em relação à empregabilidade, né? A gente falou um pouco de conhecimento, até dessa competição de pessoas externas que acabam vindo para o Brasil. E o professor tem a dizer alguma coisa sobre a questão da empregabilidade? Como a gente pode melhorar a empregabilidade? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: para a gente melhorar a empregabilidade, e o que é empregabilidade? É, vamos dizer assim, o aspecto de eu ser empregável, não é? E manter no emprego. Então, estamos falando de emprego. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: empregabilidade existe enquanto nós somos indispensáveis. Esse é o aspecto principal. Ou seja, na medida em que eu consigo, digamos assim, entregar algo relevante e importante para a minha organização, né? Eu preciso ser indispensável. Segunda coisa muito importante é que a empregabilidade hoje exige competências comportamentais, principalmente do administrador. Antigamente, e eu me lembro disso, o administrador era um técnico, né? Um fazedor de coisas, digamos assim. Planejava, lidava com recursos,
físicos, materiais, financeiros, etc. Hoje, a gente percebe que toda organização precisa de talento. Então, hoje o administrador, para lidar com talento, ele tem que desenvolver além de todo o conhecimento, ele tem que desenvolver competências comportamentais. Primeiro, comunicabilidade, saber comunicar, esclarecer dúvidas das pessoas, saber ser bem entendido pelas pessoas. A segunda característica igualmente importante é a liderança. Hoje não é mais comandar ou mandar. Hoje é conduzir pessoas, é definir objetivos, metas e ajudar as pessoas a atingi-los. Então, liderança passa a ser importante. Espírito empreendedor. Num mundo em mudança, um mundo de negócios em constante e intermitente mudança, nós precisamos criar um senso muito importante de empreendedorismo interno ou externo, se for o caso. Né? Empreendedorismo, ou seja, e mudar as coisas, arriscar, fazer diferente, ou fazer melhor, pelo menos. Né? Agregar valor é outro aspecto importante. Nós somos valiosos na medida em que agregamos valor às nossas organizações. Então, essas competências comportamentais, que estão muito mais vamos dizer, na atitude do administrador, é que estão hoje sendo muito relevantes, muito importantes e muito requeridas por aquelas empresas mais bem-sucedidas. Né? Então, essas coisas todas a gente tem que levar em consideração. Eu hoje sinto que o que se exige hoje como empregabilidade é também o indivíduo ser ativo e proativo, ou seja, ter aquela capacidade antecipatória de resolver problemas e situações, ao invés de deixá-las acontecer para depois pensar em como localizá-las e como melhorá-las. Então, hoje, essas coisas todas são importantes naquilo que a gente chama de empregabilidade. É ser indispensável dentro de uma organização. Como? Isso depende da nossa intuição também. É isso aí. Obrigado, professor. Nós temos aqui uma pergunta que eu acho que acabou de ser respondida, mas eu vou apenas citar aqui. O Luiz Lopes estava perguntando exatamente sobre isso. Que tipo de competências são necessárias hoje, habilidades e competências, quando a gente fala de gestão de carreiras, que tipo de habilidades e competências são necessárias? Acho que o professor acabou falando um pouco isso, dentro da questão da empregabilidade, mas apenas citando aqui o Luiz Lopes, e obrigado pela sua pergunta. Temos uma outra pergunta aqui que vem da Zaina Patrícia Carvalho. Ela pergunta o seguinte: o mercado está desesperado por profissionais qualificados. Quais as competências profissionais e pessoais que fazem a diferença para as empresas hoje? Talvez o professor já tenha falado um pouco na empregabilidade, se o professor quiser complementar com mais alguma coisa. Veja, desculpe, professor. O fato é o seguinte: hoje o administrador, como líder, né, como empreendedor interno e tudo mais, ele tem uma responsabilidade muito grande, e é uma responsabilidade que eu pessoalmente carrego comigo. Quando a gente está, por exemplo, lá no Conselho Federal de Administração, ou no Conselho Regional de Administração de São Paulo, uma grande preocupação nossa é os cursos de administração, como melhorá-los, como dotá-los de mais dinamismo e tudo mais. E um problema muito sério é que o administrador de hoje, ele precisa ser, naquele aspecto de liderança que nós falamos, ele precisa ser uma espécie de um verdadeiro instrutor, professor, coach, mentor, ou nome que vocês quiserem. Isso é, ele tem que não só criar uma equipe, um espírito de equipe, aquele espírito, né, de colaboração e tudo mais, mas principalmente um detalhe importante, ele precisa fazer com que a equipe aprenda, tenha cada dia que passa conhecimento agregado a partir da sua atividade, a partir até da sua experiência. É uma obrigação hoje do administrador também saber compartilhar com a sua equipe o conhecimento que ele tem. Eu, por exemplo, sou um eterno professor. Por quê?
mais do que nunca, sou administrador. Mas também, em função disso, eu sou obrigado a ser professor, porque eu acho que essa é uma das missões do administrador. Isso é criar uma equipe mais poderosa em termos de conhecimento, em termos assim de ação relevante para a organização e melhorar, sobretudo, a eficácia da equipe. É isso aí. Obrigado, professor. E a gente está falando aqui de liderança, desenvolvimento da equipe, e aí a gente começa a entrar, o professor até falou um pouco disso, da questão dos talentos, e os talentos são importantes para as organizações hoje. E aí vem uma pergunta que eu gostaria também de colocar. A gente consegue, professor, saber quanto um talento vale no mercado hoje? A gente consegue mensurar isso? É difícil, as empresas tentam até fazer isso, mas o valor de um talento depende daquilo que ele entrega para a organização, da qual ele faz parte. Daquilo que ele entrega em termos de resultado, não de trabalho. Hoje a gente não pensa mais em tarefa, não se pensa mais em rotina, a gente pensa em resultado, né? Alcance de objetivos e resultados concretos, ou seja, algo que agregue valor à organização. E aí está um detalhe importante que eu queria acrescentar, que eu me lembrei agora. Na medida que o administrador faz isso, ele consegue entregar resultados cada vez mais ampliados para a sua organização, no fundo, ele está não só melhorando o seu status, mas ele está ampliando gradativamente a sua zona de clientela. Vamos explicar melhor isso aí. Na medida que o administrador ele alcança posições mais elevadas, ele passa a, vamos dizer assim, a ter um número maior daquilo que a gente chama de stakeholders. É um termo americano e a gente não tem vamos dizer, um termo adequado na nossa língua. O que são os stakeholders? São grupos de interesse que estão dentro ou fora da organização, mas e dos quais a organização depende para crescer, se sustentar e alcançar resultados. Então, quem são os stakeholders? Então, por exemplo, começando de um ponto de vista mais interno, os acionistas ou proprietários da organização, os investidores, tá certo? Que querem o quê? A sustentabilidade financeira da organização. Isso é retorno em termos de dividendos, de valor do capital empatado. Nós temos internamente ainda os administradores, que são os tomadores de decisão, no sentido de alcançar os objetivos definidos pelo conselho de administração do negócio. Muito bem. Mas aí, nós temos também os funcionários, todos os intermediários, os funcionários, que são os elementos vitais para uma organização alcançar resultados. Muito bem. Mas lá fora, nós temos outros stakeholders. Temos os clientes, consumidores, usuários dos produtos e serviços, e dos quais depende a organização para o seu sucesso, óbvio. Muito bem. Do lado das entradas, nós temos os fornecedores. Quando a gente fala em fornecedor, normalmente o leigo pensa em quê? Fornecedor de materiais, de matérias-primas. Mas, na verdade, toda organização depende de um enorme vínculo com fornecedores altamente diversificados. Eu preciso de advogados para o meu aparato legal, eu preciso de agências de propaganda para a minha comunicação com o mercado, eu preciso de eletricidade, eu preciso de água, eu preciso de energia dos mais variados tipos, eu preciso de tecnologia que eu tenho que importar de outras organizações. Fora disso, eu tenho a comunidade onde a organização está situada. Se ela é uma organização física, não virtual, ela está numa comunidade. Ela também ela tem que dar algum retorno a essa comunidade. A sociedade também. A responsabilidade social de uma empresa hoje é enorme. Então, o que acontece? Na medida que o administrador vai subindo, digamos assim, na sua carreira, ele passa a ter um elenco de clientes de diferentes interesses, de diferentes expectativas, diferentes, vamos dizer assim, esperanças ao redor da sua atividade. Então, ele passa a ter o quê? Uma exposição, né, muito maior na vida organizacional. Então, nesse caso, vejam só, a gente tem responsabilidade financeira, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, porque também estamos numa determinada comunidade, num país,
além de responsabilidade com o governo e com as entidades governamentais, agências, reguladoras, etc. Então é isso aí. A gente cresce, se expande, mas a nossa responsabilidade como administradores passa a ter um aumento inimaginável. Obrigado, professor. Estamos chegando aqui perto dos minutos finais da nossa palestra, mas tem aqui uma pergunta que não quer calar. Essa pergunta ela já está vindo aqui do Samuel Gonçalves da Silva, de Limeira. Um abraço aí a todos de Limeira, um abraço também aí a todos de Sorocaba, Valparaíso, que em Goiás estão nos assistindo. Professor, a pergunta que todos querem algum tipo de comentário é: existe um caminho para uma carreira bem-sucedida? Qual a maneira de se ter uma carreira bem-sucedida, professor? É difícil. A minha carreira, por exemplo, foi uma carreira que hoje eu acho que foi muito bem-sucedida, mas foi uma carreira assim cheia de tortuosidades, né? Porque o nosso tempo é muito pequeno. Mas eu diria que a gente tem que, primeiro, saber, é como dirigir um carro. A gente tem que saber as oportunidades para a gente poder correr mais e as ameaças no sentido de correr menos. É isso aí. Nós precisamos ter uma espécie de uma visão periférica naquilo que nós fazemos. Não se concentrar na tarefa, mas concentrar-se no processo. Carreira não é uma atividade só, não é uma tarefa, não é uma rotina que nós temos. É exatamente um destino que queremos cumprir, entende? Então, se preocupem com o processo e não somente com a tarefa imediata a ser constituída. Mirem um objetivo, mas um objetivo grandioso, que vocês têm que lutar muito, ser muito perseverantes para chegar lá. E eu acho o seguinte, vejam só, carreira é uma coisa que a gente constrói a partir das oportunidades, mas dentro de um planejamento, uma ideia que você tem que cumprir. Eu tenho metas semanais, anuais, para poder desenvolver a minha carreira. Eu faço isso. Eu digo, por exemplo, eu tenho que fazer tantas coisas nesse ano, e chega no fim do ano, eu vou ver se eu cumpri. Então, eu tenho que prestar contas a mim mesmo, em termos de carreira que eu estou desenvolvendo. É assim que a gente tem que pensar, entende? Eu tenho um produto. Qual é o meu produto que eu procuro vender? São os meus conhecimentos, as minhas competências. Então, eu tenho que investir pesadamente nesses conhecimentos, atualizá-los sempre e desenvolver as minhas competências para poder exatamente entregar ao mercado aquilo que eu sei melhor fazer, mais do que os outros podem fazer. Então, eu tenho que pensar assim. Eu tenho que fazer muito mais do que os outros estão fazendo, para eu poder, então, cumprir a minha carreira. Eu tenho que me sobressair. Dentro de uma multidão, eu tenho que ter a cabeça um pouco mais alta para notarem, aquele é o fulano que eu preciso para a minha empresa. Então, é assim que a gente tem que pensar. Pensar no sentido de crescer, mas de uma forma consciente e sempre consciente para a gente chegar onde a gente quer. Eu quero desejar a vocês muito sucesso nas suas carreiras. Ela depende não só das oportunidades que o mercado vai oferecer, mas principalmente no conhecimento que vocês estão hoje adquirindo e que esse conhecimento seja pautado por uma busca incessante, não de curto prazo, mas sempre. Eu sou um eterno estudante, posso dizer isso para vocês, mas é preciso que vocês estejam impregnados dessa, como é que eu diria, dessa perseverança. Eu tenho que ter tal volume de conhecimento para chegar lá. Eu tenho que desenvolver minhas competências de uma forma que eu seja melhor do que os outros. Mas não é só também o espírito de competição com os outros. É principalmente o espírito também de colaboração. Colaborar com os outros, ajudar os outros, dar sugestões positivas aos outros, fazer um networking muito importante, que eu acho que vocês estão tendo essa condição agora, ao fazerem esses cursos aqui na Anhanguera. Então, o network é muito importante, porque se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que praticamente 70% a 80% dos executivos contratados o foram não através de headhunters, mas através de indicações pessoais de amigos e de colegas.
Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Ainda quero compartilhar aqui, aproveitando mais um minutinho, alguns elogios. Temos aqui um elogio que vem da Denise Soares, ela é da empresa Localiza. Ela está dizendo, me surpreendo com o professor Chiavenato, ainda me surpreendo, continuo me surpreendendo com o professor Chiavenato, um mito da administração. Essa palestra está sendo extremamente enriquecedora. A leitura dos seus livros sempre são valiosas e auxiliam na tomada de decisão. Parabéns e obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Então, muito obrigado aí pela sua participação, Denise. O elogio aqui ao professor Chiavenato. Eu gostaria, infelizmente, de estar chegando próximo do final aqui, de passar novamente a palavra ao professor Chiavenato, para que ele também possa se despedir de todos e dar a sua mensagem final, para que eu possa depois fazer aqui o nosso encerramento. Professor, quais são as suas últimas considerações, então, para a gente poder concluir? Eu acho o seguinte, a gente falou tanta coisa, né, e eu espero que sejam úteis para vocês. Afinal de contas, o mundo hoje exige muito de cada um de nós, se a gente quer ser bem-sucedido. Um detalhe que eu queria só para terminar o ex-presidente John Kennedy, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, há, sei lá, 30 anos atrás, ele falou uma frase que eu gostaria de alterá-la para o nosso contexto. Não trabalhe numa organização para ter vantagem própria. Procurem trabalhar para beneficiar a organização e a sociedade. E o retorno virá. Eu acho que é muito importante a gente pensar assim, porque o nosso papel não é só um papel de pessoas isoladas no mundo. Nós estamos nos encaminhando para uma profissão em que cada vez mais a nossa responsabilidade perante a comunidade, perante a sociedade, é incrivelmente maior. Pensem nisso. Nós precisamos ser, em primeiro lugar, bons cidadãos, para depois sermos bons administradores. Eu quero agradecer os elogios todos, eu saio daqui com o ego super inflado e quero agradecer a Anhanguera e ao professor Dante, essa oportunidade incrivelmente agradável de ter esse contato com vocês. Espero mesmo que isso possa se repetir por várias vezes, é uma satisfação muito grande. Hoje eu volto para minha casa muito alegre, muito satisfeito e até mesmo muito feliz. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado, professor. Para nós aqui da Anhanguera também é realmente um prazer, uma honra poder ter aqui conosco o professor Hidalberto Chiavenato, trazendo e compartilhando conosco seu conhecimento, um verdadeiro ícone aí da administração aqui no Brasil, fora do Brasil, por toda a sua obra, por toda a literatura escrita, por todo o conhecimento que, na verdade, foi demonstrado, inclusive, aqui nessa noite. Obrigado por estar conosco, por poder compartilhar esse conhecimento. É realmente uma honra e um prazer tê-lo conosco e já está convidado para outras vezes, com certeza, para o nosso público. Realmente foi uma honra poder tê-lo aqui conosco.